Olá, amigos e amigas, que a paz de Deus continue em nossos corações, que a gente possa, nesses breves momentos de reflexão, extrair o máximo possível para a nossa instrução e aclaramento das dúvidas que carregamos em nossos espíritos, buscando cada vez mais o caminho da porta estreita, que é a porta que conduz a Deus, evitando os perigos da porta larga, que é aquela porta que, segundo Jesus, é a porta da perdição. Que a gente possa exercer o nosso livre-arbítrio, sabendo escolher e distinguir qual o caminho que devemos seguir. Que Deus possa nos abençoar, esse nosso propósito de melhoria diária das nossas atitudes. Nós vamos estudar hoje o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Existe uma transcrição que é narrada por Mateus, no capítulo 5, versículo 3, em que Jesus fala: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repetindo, está em Mateus capítulo 5, versículo 3. E há muita confusão em volta desse termo pobres de espírito. Esse termo foi desvirtuado, hoje não tendo a conotação verdadeira que Jesus quis dar à época em que ele narrou esse trecho que está transcrito no Evangelho. Hoje em dia, quando se fala em pobres de espírito, se entende para aquelas pessoas incultas, aquelas pessoas desprovidas de inteligência ou qualquer outra forma de discernimento, aquelas pessoas que acreditam em tudo, que creem em tudo e que são facilmente iludíveis. Mas não é esse o termo original e que Jesus alude nessa narrativa que nós acabamos de ler. Nós sabemos que várias foram as pessoas que cercaram Jesus, pessoas de inteligência curta, mas também pessoas de inteligências elevadas. E pessoas que entenderam, pessoas que ditas como incultas, que não entenderam a mensagem de Jesus, como aquelas pessoas ditas cultas, consideradas cultas, que entenderam perfeitamente aquilo que Jesus estava querendo transcrever, ou melhor, estava querendo transmitir. De forma que Jesus não estava se referindo aos pobres de espírito, aquelas pessoas incultas, não. Ele estava se referindo àquelas pessoas que têm o coração aberto, capazes de assimilar e entender as noções que ele estava trazendo naquele momento, que eram noções novas que não precisavam somente de inteligência, mas também de sensibilidade, né? Nós, quando falamos em pobres de espírito, e essas pessoas que eram a maioria que cercava Jesus, que eram pessoas que, embora incultas, não eram desprovidas de sabedoria. Porque existe uma grande diferença entre as pessoas que não têm cultura e as pessoas que não têm sabedoria. Nós vemos muitas pessoas que têm uma cultura muito grande, mas não têm sabedoria. Aplicam sua cultura da forma mais errônea e equivocada possível, usando essa cultura para aliciar, para driblar, para se locupletar das coisas alheias. Isso não é sabedoria, isso é inteligência misturada de mau caráter, né? E mau proceder. Aquelas pessoas que são pobres de espírito a que Jesus se referia são aquelas pessoas desprovidas de orgulho, de egoísmo, aquelas pessoas que estão prontas a entender ou pelo menos examinar aquilo que lhe é apresentado e através do seu livre-arbítrio, da sua razão e da aceitação do seu coração, entender e assimilar aquilo que daquela notícia que está tomando conhecimento naquele momento. E assim Jesus fez, espalhou o seu evangelho quando ele fala para os discípulos: vai e prega o evangelho a toda a gente, ou melhor, sem extinção,
tanto aos doutos, aos prudentes, tanto aqueles que queriam entender, como aqueles que não queriam entender, mas que precisavam também ouvir, para que isso de alguma forma ficasse guardado e no momento propício viesse a brotar em seu espírito, fazendo com que ela acordasse para o verdadeiro sentido da vida. E Jesus então pregou a todos indistintamente, pessoas que o quiseram ouvir e outras que lhe viraram as costas. Nós temos vários exemplos de pessoas cultas e que eram sábias, né? E também temos pessoas que eram incultas, mas que também eram sábias. O grande rol de pessoas que seguiam Jesus eram pessoas humildes, pobres de espírito, não pobres de inteligência, pobres de espírito no sentido de que buscavam alguma coisa que lhe saciasse aquela sede de entendimento, de compreensão da vida. E a essas pessoas Jesus se referia de maneira bem clara, e ainda que falasse por parábolas, aquelas pessoas conseguiam entender e apreender aquilo que Jesus estava lhes querendo transmitir. Enquanto outras pessoas de uma cultura bem acima da média daquele momento, ouviam Jesus e nada entendiam daquilo que ele procurava transmitir. É o que eles falavam, eles olham, enxergam, mas não veem, né? Bem-aventurados aqueles que conseguem ver e conseguem entender aquilo que Jesus estava querendo propor. Nós temos vários exemplos no Evangelho de um homem chamado Zaqueu, publicano, né, que tinha um vazio muito grande na sua vida. Ele era um homem culto, né, mas que era pobre de espírito no sentido de buscar entender aquilo que estava passando à sua volta. E sem nenhum preconceito, sem nenhum ponto de vista preconcebido, vai buscar em Jesus saciar essa sede de entendimento que ele carregava consigo. Então Jesus, quando teve contato com ele, e ele então disse que declara a Jesus que jamais prejudicara alguém, e se o houvesse feito, ele restituiria todo o prejuízo em dobro, né? E Jesus fala para Zaqueu: nesse momento essa casa recebeu a salvação, porque aquele era um pobre de espírito, embora sua inteligência fosse acima da média, mas seu coração conservava aquela pureza, aquela vontade de entender o que passava à sua volta, de uma nova realidade que Jesus estava anunciando. E temos um outro exemplo do senador Públio Lentulus, que trava conhecimento com Jesus, né? E Jesus lhe fala claramente de tudo que ele era portador, da mensagem que ele era portador, e esse senador então resolve não seguir Jesus, preferindo conservar o seu alto posto no consulado romano. Esse não era um pobre de espírito, mas era um espírito cheio de orgulho, que não conseguia abandonar o seu posto, que lhe trazia status e posição de destaque na sociedade. Então esse não conseguia entender a nova verdade que batia a sua porta, que não estava pronto a receber aqueles novos ensinamentos. E temos vários exemplos, né, de pessoas, espíritos que seguiam Jesus, e que com essa pobreza de espírito significa humildade na busca de conhecimentos novos, na aceitação, não aceitar tudo, mas aceitar aquilo que está de acordo com a sua razão e com o seu sentimento. Essas pessoas que são aquelas chamadas pobres de espírito, aquelas pessoas livres de preconceito, livres do orgulho, de egoísmo, bem diferente dos nossos cientistas, que só acreditam naquilo que conseguem comprovar, achando que são os maiores gênios da sociedade e que nada está acima deles, nem mesmo Deus. Esses não são os pobres de espírito, pelo contrário, são cheios de si, cheios de orgulho, e que lhes impugna a capacidade de entender tudo aquilo que eles não conseguem explicar em laboratório. Então, que nós possamos nos conservar pobres de espíritos, sempre abertos a entender, a examinar e aceitar aquilo que for digno e bom, principalmente examinando as coisas evangélicas, que com certeza são de boa procedência e o que precisamos para seguir em frente. Como bem disse o apóstolo Paulo: vede de tudo e retende o que é bom. Que nós possamos ter esse discernimento
de saber entender aquilo que é bom, aquilo que é lícito e aquilo que nos convém, sempre tendo em nossos pensamentos que a nossa caminhada, o nosso objetivo é atingir a perfeição espiritual que nos está destinada a todos, dependendo de chegar mais rápido ou mais demoradamente, de acordo com a nossa vontade e com o nosso empenho em seguir os preceitos que Jesus nos colocou como metas ou como roteiros a seguir. Muita paz a todos, muito obrigado.